Idade contemporânea. Revolução Industrial e a expansão marítima. Para ter ideia, quase todo o transporte de bens econômicos é feito através de navios, seguido pelo transporte terrestres, trens e caminhões, e por último, o aéreo. A Revolução Industrial no final do século XVIII intensificou não só a produção, tornando-a massificada, como aumentou a necessidade de escoar o que era produzido. Com isso, o desenvolvimento pode ser maior para os países produtores, vantajoso também para os subdesenvolvidos, que importavam os produtos agora fabricados com maior agilidade, tornando esses compradores mais satisfeitos. Os navios, antes dependentes de energia eólica, ganharam propulsão fornecida pelas caldeiras de vapor que foram desenvolvidas na época. Portanto, o grande salto da marinha mercante ocorreu no século XIX, com o desenvolvimento de navios mais velozes, com motores de qualidade e, consequentemente, com a navegação mais precisa e segura. Antes, o navio dependia dos ventos. A partir do século XIX, o navio passou a depender dos vapores dos motores. A tecnologia do vapor foi empregada pela primeira vez nos navios na década de 1770. Nessa época, se inicia o período conhecido na história da marinha mercante como a Era do Vapor. Com o advento dos motores a vapor, que utilizam o calor proveniente do vapor e a transformam em energia mecânica, os navios ganharam velocidade muito superior à dos barcos a vela. A partir daí, os barcos a vapor passaram a ser a principal configuração naval para transporte e para a guerra. Outra revolução notável na estrutura dos navios foi o material utilizado para fazer o casco. A substituição da madeira pelo metal melhorou muito a resistência dos navios a impacto, incêndio e entre outros. Agora era possível transportar mais cargas, pois o navio suportaria uma maior massa. Aspectos marítimos nos conflitos mundiais. Um grande impacto foi causado pelas duas guerras mundiais, tanto na economia dos países quanto na marinha mercante. Nesse período, os países perceberam a real importância do mercantilismo. As embarcações comerciais foram atacadas e muitas delas foram a pique. Isso prejudicou muito a economia. Para a marinha de guerra da Alemanha, não importava a bandeira do navio. Tanto os navios mercantes inimigos quanto neutros foram a pique. Isso prejudicou o desenvolvimento comercial durante o período das guerras, de 1914 a 1945. A Marinha de Guerra solicitou à Marinha Mercante um apoio na área logística, com transporte de tropas, de mantimentos e de material bélico. Era necessário guarnecer e proteger os navios mercantes de seu país, ou poderia haver um colapso tanto na ordem econômica quanto na ordem logística. Após as duas guerras, houve um novo alvorecer na ordem mundial. A bipolaridade surgiu. De um lado, os Estados Unidos, com os países capitalistas e liberais, e do outro, a União Soviética, com os países socialistas e protecionistas. Com a competição entre Estados Unidos e a União Soviética, foram investidas quantias consideráveis em desenvolvimento de tecnologia em diversas áreas como computação, comunicação, materiais e entre outros. A marinha mercante se beneficiou desses progressos. Surgiram radares mais modernos, a comunicação via satélite e GPS. O navio, então, passou a ser dependente da nova tecnologia, portanto, com a mão de obra cada vez mais especializada em razão da automação. Principais avanços tecnológicos da época. O radar foi aperfeiçoado com o avanço tecnológico a partir de 1920, após a Primeira Guerra Mundial. A navegação se tornou mais segura, a proteção da vida humana visível e melhorou substancialmente o transporte de mercadorias pelo mar, atravessando oceanos, chegando aos portos mais distantes de origem. Recentemente foram desenvolvidos sistemas de radar com acompanhamento e processamento de contatos, resolvendo os problemas de cinemática que interessam à segurança da navegação. O equipamento ARPA, Automatic Radar Plotting Aids, se destina a reduzir o tempo requerido para uma plotagem, feita pelo radar manual e para soluções de problemas de movimento relativo. Outra derivação do radar é o RACON, Radar Transponder, RACON ou Radar Bion, geralmente instalado em um farol, farolete, boia ou barca-farol, que quando excitado por um radar de navegação automaticamente, retorna um sinal distinto aparecendo na tela do radar, possibilitando uma leitura precisa da marcação e distância.
A agulha giroscópia é cada vez mais utilizada a bordo dos navios modernos, não apenas como referência para obtenção de rumos e marcações verdadeiras, mas também como componente básico de um sistema de navegação inercial, para prover dados de direção, balanço e caturro para o sistema de armas e integrados de navegação. Os estados costeiros têm aumentado os sistemas e os mecanismos que lhes permitem conhecer cada vez melhor os espaços marítimos envolventes. Entre esses sistemas merecem particular destaque o VTS, o AIS e o LRT. O fato de o estado costeiro ter a possibilidade de reconhecer a posição de todos os navios que se encontram a navegar até 1.000 milhas náuticas de seu território firme, no caso do LRT, ou até uma distância de cerca de 50 milhas náuticas, no caso do VTS e do AIS, confere-lhe uma capacidade de antecipar possíveis problemas e para prevenir o combate de ilícitos marítimos de uma forma muito segura. A importância do meio marítimo na atividade comercial global. A globalização tem proporcionado uma série de transformações econômicas e sociais cada vez mais rápidas na ordem mundial, onde ocorrências regionais repercutem com maior ou menor intensidade em todo o mundo. No âmbito de uma marinha mercante moderna, o governo brasileiro terá que criar programas de desenvolvimento na navegação brasileira para poder competir com as outras marinhas mercantes e assim conquistar os mercados, hoje também globalizados. A presença de uma atividade comercial forte naturalmente irá criar os benefícios de lucros globalizados e maior desenvolvimento das empresas de navegação. Atualmente, como ponto positivo, temos a Petrobras se desenvolvendo no mercado mundial de distribuição de derivados do petróleo. A descoberta do pré-sal ativou a construção de novas embarcações, fortalecendo a frota mercantil brasileira. Todas as nações precisam comercialmente uma das outras, tornando a globalização o meio mais moderno de distribuição de renda do mundo. O Brasil precisa recuperar seu lugar de destaque no mercado de transporte marítimo globalizado, ocupando terminais de derivados de petróleo, terminais de contêineres e de portos de grande influência no mercado globalizado, buscando as atividades de importação e exportação para o nosso desenvolvimento total. Diferença entre poder marítimo e poder naval. O poder marítimo de uma nação tem em sua construção uma forma ampla ao se voltar para o mar. Esse poder é formado pela marinha mercante, marinha de guerra, portos e bases navais, posição geográfica, indústrias e a capacidade econômica de uma nação, e entre outras. Portanto, o poder naval, que é a marinha de guerra, é apenas um dos seus componentes. Em seu sentido mais abrangente, o poder marítimo constitui potência representada pelo conjunto de meios e recursos utilizados por uma nação para assegurar o domínio do mar, seja na construção vitoriosa de uma guerra no mar ou na tarefa de manter a paz. Capacidades necessárias de um país. Garantir o transporte por mar das forças militares e seus suprimentos às áreas conflagradas. Garantir a importação e exportação de bens de consumo, armamentos, matérias-primas e materiais estratégicos indispensáveis às indústrias nacionais. Impedir que o inimigo transporte suas matérias-primas e seus exércitos por vias marítimas. Exercer pressão político-militar sobre países neutros e inimigos, visando impedi-los de comercializar. Neutralizar ataques navais inimigos. Bombardear objetos terrestres ao alcance de canhões, aviões embarcados ou mísseis.